ele não ousou falar a verdade por medo, e é por isso que muitas vezes a gente cai nos erros. Eu canso de falar umas coisas assim para o meu marido, porque todo mundo sabe que o homem é orgulhoso demais, mas eu canso de falar para ele o seguinte, cara, se tu errou, confessa para a pessoa que tu errou, tá? Se tu tá devendo algo para alguém, vai lá e fala, eu errei, vou devolver, vou fazer, vou me ajeitar, vou me redimir, entendeu? E pedir para que Deus abra as portas e os caminhos para que possa fazer com que ele consiga sair da situação que ele mesmo entrou. Então, eu falo isso para o meu marido, eu falo isso para os meus amigos, eu falo isso para as minhas mentoradas. Eu venho sempre trazendo isso porque não tem... errou, ok. Abimeleque errou, mas o Senhor chegou ali e falou para ele, não, vamos nos resolver, vamos fazer o seguinte, vai lá, devolve a mulher do cara, ou seja, tu tá com problema, vai lá e vai se redimir no seu problema, resolva o seu problema, ajeita a sua vida, ajeita o que tu fez de errado, confessa seu erro, confessa seus erros e retribua o qual você pecou, o qual você errou, enganou, mentiu. Então, gente, é muito importante isso e é muito interessante isso, porque eu nasci em berço evangélico, mas só a minha mãe era evangélica e não o meu pai. Então, para mim, era muito esquisito, porque um orava, mas não era evangélico, o outro orava, mas era evangélico, mas falava nome, mas judiava, mas batia, mas agredia. Então, era uma coisa assim muito louca na minha vida, na minha cabeça, muito confusa. E eu ficava perdida com isso tudo. Então, o que aconteceu? Eu olhava para esse povo que era evangélico e eu disse, esse povo é do mal. Que Deus é esse que essas pessoas servem? Isso é muito louco, sabe? É muito louco. Então, a gente precisa estar sempre à disposição do Senhor para que a gente seja transformado, para que a gente seja mudado, para que a gente saia de uma área que está crítica e vá para uma outra área, que a gente consiga viver o extraordinário do Pai. Mas toda vez que tu faz essa transição daqui para aqui, você vai aprender a ser diferente. Você vai aprender no sufoco, você vai aprender na falta, você vai aprender na dor, você vai aprender na vergonha, você vai aprender em várias situações, mas é o processo necessário para o seu crescimento. Porém, você precisa descansar no Senhor. O que é descansar no Senhor? Você saber que você precisa mudar, você começar a agir, começar a mudar, começar a se transformar, começar a ser melhor todos os dias, não é? Hoje eu resolvo fazer tal coisa, mas amanhã já não faz mais. Então, precisa estar sempre em constante mudança, em constante aceitação, constância, transformação, tá? E não ficar na mesmice e sempre começar, e sempre viver ali o que você acha que está vivendo, ou seja, viver a zona de conforto. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Jussiara. Sua linda, bom dia, bom dia. Seja bem-vindas. Tá atendendo, gatona? Então, vamos lá. E se você não for ousado, o medo vai tentar te convencer a voltar. Vai dizer que você não está pronto e que ainda falta algo, que talvez você esteja sonhando alto demais. Quem aqui teve um sonho maravilhoso, um sonho grandioso, e alguém chegou e disse assim para ti, isso é muito para você. Bem capaz que Deus vai te dar essa oportunidade de tudo isso. Bem capaz que você vai alcançar tudo isso. Impossível você conseguir fazer tudo isso. Quantas meninas da área, quando eu era da área da beleza, tá? E na minha infância, eu ouvi muito na minha infância que eu não ia conseguir chegar a lugar nenhum porque eu não tinha pai nem mãe e eu não tinha como pagar minha faculdade, então eu não ia ser ninguém. E aí, então, quando eu entrei para a área da beleza, que eu vi um monte de gente ali crescendo nas unhas, crescendo com grandes cabeleireiros, fazendo coisas extraordinárias, e eu dizia assim, eu não vou conseguir ser isso. Eu nunca vou conseguir chegar nisso, porque eu não tinha ousadia, eu tinha medo, tá? Porque me faltava algo, me faltava segurança, porque as pessoas que me criaram não me deram essa segurança. Pelo contrário, elas disseram que eu não ia conseguir dar o próximo passo. Disseram que eu não ia conseguir ser melhor do que eu já era, né? Então,
algo estava faltando em mim que me impedia de sonhar alto. Eu sempre fui muito boa em tudo que eu fazia. Por quê? Porque eu ia lá, eu trabalhava, batalhava, fazia curso, eu estudava, investigava, pesquisava, eu me montava naquilo ali, eu investia no meu trabalho. Ah, eu tenho que gastar tanto, eu vou lá e vou gastar. Mas eu tinha o pensamento de gastar, eu não tinha o pensamento de investir. Porque se todos os meus trabalhos, se todas as minhas coisas, aquilo que eu construí na minha vida, e eu tivesse o pensamento como hoje eu tenho de empreendedora, de empresária, e eu parasse para pensar que eu estava investindo no meu trabalho e não gastando, talvez eu teria me progredido muito mais, certo? Então vamos lá. Mas hoje o céu te lembra, você não foi chamado para andar em círculos, foi chamado para avançar. E para isso é preciso coragem de obedecer, ousadia para se posicionar e fé para permanecer, tá? Então vamos lá. Mas hoje o céu te lembra que você foi chamada para andar, não para andar em círculos, e foi chamado para avançar. E para isso é preciso coragem de obedecer, ousadia para se posicionar e fé para permanecer. Você precisa entender que Deus é o dono do ouro e da prata, que Ele te trouxe para este mundo, para este lugar, para que você ande, para que você siga, para que você esteja sempre em movimento, para que você esteja sempre na entrega, que o teu andar, o teu caminhar aqui tem que ter um propósito. Tem que ter um propósito. Quem que eu vou ajudar? Quem que eu vou cuidar? Se hoje eu tenho uma condição financeira melhor, quem que eu vou levantar? O que eu devo, o que não devo? Se eu já errei, onde eu tenho que acertar? Onde que eu tenho que consertar? Como que eu vou consertar? Como que eu vou fazer? Então, tudo aqui na Terra, tudo que tem aqui, tem um propósito. E esse propósito, ele precisa ser cumprido, ele precisa ser visto, ele precisa ter força, precisa ter ousadia. Você precisa contrastar com a verdade, com aquilo, com a verdade, e fazer o que é de verdade, entendeu? Então, Deus, ele lembra você hoje que você foi chamado para prosseguir, foi chamado para progredir, você foi chamado para restaurar, chamado para mudar, para transformar, para mudar outras vidas. O que o teu trabalho faz para mudar a vida de outras pessoas? O que a tua fala, a tua palavra faz para mudar a vida de outras pessoas? O que a tua transformação, como a sua transformação está sendo usada para transformar a vida de outras pessoas? O que você tem feito para transformar a vida dessas pessoas, certo? E aí aqui vai dizer assim, ó, na reflexão de hoje: se Deus abriu a porta, entre. E se ele está te empurrando para frente, vá com tudo. Não minimize o novo. Não tema a grandeza do que ele quer fazer. Então as pessoas, elas têm medo de ir adiante porque elas estão com medo do novo. Por quê? Porque o novo é desconhecido. O novo, no início, pode estar parado, ele pode estar, parece que não vai chegar nunca, parece que não vai sair do lugar, parece que não vai render, parece que não vai se desenvolver. Uma pessoa que está acostumada a ganhar muito bem, de repente decai. Gente, já passei por isso. Anos atrás eu ganhava muito bem, eu tinha um salário maravilhoso, eu tinha um dinheiro maravilhoso, eu ganhava muito bem. Mas quando Deus me chamou para um novo, para uma nova era na minha vida, o que aconteceu? O dinheiro cai. E aí você fica desesperado. E agora, como é que eu vou pagar minhas contas? Como é que eu vou fazer as coisas? Como é que eu vou dar do melhor para o meu filho? Mas aí o que eu estou pensando? Estou pensando só em mim, só na minha família. Mas eu pensei no outro também. Por quê? Porque nós somos prósperos para também ajudar na vida daqueles que não têm. Eu estava estudando outro dia aqui, eu estava estudando sobre os judeus, eles dividem o salário dele em 3 partes. 1/3 do salário deles é para eles, para gastar com eles, 1/3 é para ajudar os mais necessitados, e o outro 1/3 eles guardam. Se todos nós fizéssemos isso com o nosso dinheiro, a gente nunca passaria por problemas financeiros. Mas não fomos ensinados assim.